Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática? Nossa aula de hoje, ela vem falando sobre o cálculo da área de um triângulo quando é dado suas coordenadas no plano cartesiano. Então eu tenho um triângulo ABC, cujo vértice A possui coordenadas A1 e B1, vértice B coordenadas A2 e B2 e o vértice C de coordenadas 0 e 0, pelo fato dele estar na origem do plano cartesiano. Então sabemos que a área de um triângulo ela é determinada pelo produto da base pela altura dividido por 2. Então eu preciso determinar a base e preciso também determinar essa altura. Aí para isso eu vou determinar aqui dois vetores, o vetor AC e o vetor BC. O vetor AC possui coordenadas A1 e B1 e BC coordenadas A2 e B2, pelo fato de que o vértice C encontra-se na origem do plano cartesiano. Então esses vetores eles irão possuir as coordenadas de A e B respectivamente. Vamos determinar a equação da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto C. Para isso eu vou pegar o vetor AC e fazer uma rotação de 90 graus com ele. Então nós vamos ter um vetor N de coordenadas B1 e menos A1. Qual vai ser a equação da reta que passa nos pontos A e C? B1x menos A1y igual a 0. Vamos agora determinar a base do triângulo ABC. E no caso, a base do triângulo ABC vai ser o módulo do vetor AC. Ou seja, a raiz quadrada de A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado. Então eu já tenho a base do triângulo, falta achar a altura, que é a distância do ponto B à reta que passa nos pontos A e C. Então eu vou pegar aqui e fazer a distância de um ponto a uma reta, ou seja, a altura vai ser o módulo de B1 vezes A2 menos A1 vezes B2, dividido pela raiz quadrada de A1 quadrado mais B1 ao quadrado. Temos a altura e temos a base. Podemos substituir na fórmula da área para acharmos a área. Então vai ficar assim. Base vezes a altura sobre 2. Então está aí a base e a altura dividido por 2. Olha, a raiz quadrada de A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado e A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado, essas duas raízes quadradas pode cancelar. Sobrou o quê? Módulo de B1 vezes A2 menos A1 vezes B2 dividido por 2. Essa é a fórmula da área para calcularmos a área do triângulo quando é dado as coordenadas dos seus vértices. Aí, vamos analisar uma coisa aqui. Quem é esse B1? Esse B1, ele é a ordenada do primeiro vetor. E esse A2 é a abscissa do segundo vetor. A1 é a abscissa do primeiro vetor e B2 é a ordenada do segundo vetor. Então, pessoal, para nós calcularmos a área de um triângulo, basta fazermos dois vetores, determinar as coordenadas de dois vetores, e aí fazermos módulo da ordenada do primeiro pela abscissa do segundo vetor, menos a abscissa do primeiro vetor, vezes a ordenada do segundo vetor, dividido por 2. Então essa formulazinha que nós vamos aplicar nos problemas aí, que envolve área de triângulo. Então vamos lá. Então nós temos o primeiro exemplo. Verificar se os pontos A de coordenadas 1 e 4, B de coordenadas menos 2 e 5, e C de coordenadas 3 e 2, determinam um triângulo. Em caso afirmativo, calcule sua área. Então vamos lá. Devemos verificar se os pontos A, B e C não estão alinhados, pois essa é a condição para que eles formem um triângulo. Então para isso eu vou fazer os vetores AB, que é B menos A, então vai ficar menos 2 e menos 1, 5 e menos 4, vai dar menos 3 e 1. E vou fazer também o vetor BC, que é C menos B. Vai dar 3 mais 2 e 2 menos 5, ou seja, 5 e menos 3.
Aí agora nós vamos verificar a condição de alinhamento de 3 pontos. Qual é a condição de alinhamento de 3 pontos? É que a razão entre as abscissas dos vetores seja igual à razão entre as ordenadas dos vetores. Então, ou seja, a razão de menos 3 para 5 tem que ser igual a de 1 para menos 3. Só que nós sabemos que elas não são iguais. Como elas não são iguais, elas são diferentes, então os pontos A, B e C, eles não estão alinhados. Logo, os 3 vão formar um triângulo. Agora nós vamos determinar, então, a área desse triângulo. Então, vamos lá. Fazendo o cálculo aí da área do triângulo, nós vamos ter aqui o seguinte. Temos o vetor AB, coordenadas menos 3 e 1, e BC de coordenadas 5 e menos 3. Então, nós vamos aplicar na fórmula, que é essa daí. Módulo da ordenada do primeiro vetor vezes a abscissa do segundo, menos a abscissa do primeiro vezes a ordenada do segundo, dividido por 2. Então, vai ficar dessa maneira. A ordenada do primeiro vetor, que no caso é 1, multiplicado pela abscissa do segundo, que é o 5. A abscissa do primeiro vetor, que é o menos 3, multiplicada pela ordenada do segundo, que também é menos 3. Então vai ficar 5 menos 9, que vai dar módulo de menos 4, que é 4, que dividido por 2 dá 2. Então essa é a área do triângulo, vale 2. Percebam que eu cheguei na fórmula, ou melhor dizendo, no resultado da área do triângulo, de uma maneira muito simples e prática e rápida, usando os conceitos de vetores na geometria analítica, que, a meu ver, é muito mais prático e rápido do que ficarmos perdendo tempo em fazer cálculos de determinante de matriz. Então, vamos lá. Exemplo 2. Determinar a área do triângulo ABC, cujos pontos são A de coordenadas 1 e 0, B de coordenadas 4 e 2 e C de coordenadas 0 e 6. Então, vamos lá. Então, vamos fazer primeiro o vetor BC, que é C menos B. As coordenadas dos 3 pontos estão aí. B vale 4 e 2, C 0 e 6 e A 1 e 0. Então, fazendo BC, que é C menos B, vai ficar 0 menos 4, 6 menos 2, ou seja, menos 4 e 4. Essas são as coordenadas do primeiro vetor. Aí vamos para o segundo, que no caso é o vetor AB, que é B menos 0. Então vamos lá, vai ficar 4 menos 1 e 2 menos 0, ou seja, 3 e 2. Está aí as coordenadas do segundo vetor. Basta aplicarmos a fórmula agora. Então vai ficar a ordenada do primeiro vetor, que no caso é o 4, vezes a abscissa do segundo, que é o 3, menos a abscissa do primeiro vetor, que é menos 4, vezes a ordenada do segundo, que é 2. Então vai ficar dessa maneira. 4 vezes 3 é 12, menos 4 vezes 2 dá menos 8, então vai ficar menos 8, vai dar 12 mais 8, que é 20, dividido por 2, 10. Essa é a área do triângulo. Percebam que a área eu encontrei rapidinho, né? Sem precisar ficar fazendo aquele monteiro de cálculos de determinantes, que só o fato de ficar multiplicando número por número já cansa. Então vamos lá. Exemplo 3. Determinar a área do quadrilátero ABCD representada no plano cartesiano a seguir. Então tá aí o quadrilátero, e para nós determinarmos a área dele, eu vou traçar a diagonal AC dele. Pois aí eu vou pegar esse quadrilátero e dividi-lo em 2 pedaços, 2 triângulos. Triângulo ABC e o triângulo ACD. Aí basta eu achar a área de ABC e depois a de ACD e somar as duas, eu vou ter a área do quadrilátero. Então vamos lá. Para determinar a área de ABC, eu vou fazer primeiro o vetor BC e depois o vetor AB. Então tá aí, fazendo BC, que é C menos B, vai ficar 4 menos 2 e 5 menos 6, ou seja, BC vai dar 2 e menos 1. Agora nós vamos fazer o AB, que é B menos A. Então vai ficar dessa maneira. 2 menos menos 2 e 6 menos 1, então dá 4 e 5 as coordenadas de AB. Aí vamos substituir na fórmula agora. Tá aí. Aonde nós vamos ter que a ordenada de BC é menos 1,
vai multiplicar pela abscissa de AB, que é 4. E o 2, que é a abscissa de BC, vai multiplicar pelo 5, que é a ordenada de AB. Então vai ficar menos 1 vezes 4 e 2 vezes 5. Aí, menos 1 vezes 4 dá menos 4. E 2 vezes 5 dá 10. Então vai dar menos 4 com menos 10 dá menos 14. Módulo de menos 14 é 14, dividido por 2, 7. Essa é a área do primeiro triângulo. Vamos agora para o segundo. Então vou fazer o vetor AD, que é D menos A. As coordenadas de A é menos 2 e 1, D, 3 e menos 2. Então AD vai ficar sendo 3 menos menos 2 e menos 2 e menos 1. Então vai dar 5 e menos 3. Passamos o outro vetor, CD, que é D menos C. Então tá aí. CD vai dar, as coordenadas de C é 4 e 5, D 3 e menos 2. Então vai dar 3 e menos 4 e menos 2 e menos 5, resultou em menos 1 e menos 7. Basta jogarmos na fórmula. Então vai ficar 5 vai multiplicar, melhor dizendo, o menos 3 vai multiplicar pelo menos 1 e o 5 pelo menos 7. Então vai ficar menos 3 vezes menos 1, menos 5 vezes menos 7. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. Menos 5 vezes menos 7 vai dar 35, que somado com 3 dá 38. Módulo de 38 é 38, que dividido por 2 dá 19. Então a área do segundo triângulo é 19. Qual vai ser a área do quadrilátero? Somar, né? 19 com 7, que vai dar 26. Essa é a área do quadrilátero. Então percebam aí que eu cheguei na área do quadrilátero de uma maneira muito mais prática, rápida, usando o conceito de vetores, que é bem melhor do que usar o método normal dos livros didáticos da geometria analítica. Valeu, galera? Então ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael, o cara. E se você gostou da aula, dá um gostei aí pra mim e compartilha aí meus vídeos com seus amigos aí também para dar uma moral pro professor. Se possível for também, inscrevam-se aí no meu canal, professor Abimael, o cara, para vocês ficarem aí por dentro aí das aulas de matemática que eu tenho colocado aqui no YouTube para ajudar a galera aí que está a fim de estudar. Fiquem com Deus, um grande abraço e que Deus possa estar reinando no coração de cada um de vocês. Tchau, fui!